Neste vídeo estarei mostrando a você qual a diferença entre a placa núcleo e a placa Discovery da STM. A principal característica da placa núcleo para a placa Discovery é que a núcleo ela segue um padrão de pinagem. Então, essa placa aqui, por exemplo, ela é baseada na pinagem do Arduino Uno. Então, você pode ver aqui que elas têm as digitais aqui, né, mais algumas interfaces de comunicação. Aqui é I2C, e ainda tem aqui SPI também, e também tem PWM, enfim. Né, e aqui ainda tem a serial. Só que ele também vai ter esses barramentos laterais, porque se fosse só esses pinos aqui, para esse chip que tem um monte de I/Os, estaria desaproveitando um monte de pinos que iriam sobrar. Então, a STM disponibiliza esses barramentos justamente para que você possa estar utilizando também. Tá? Então, assim, essas I/Os aqui, elas podem não ser iguais para diferentes placas desse mesmo modelo aqui de placa, tá? Porque, assim, o chip vai mudar. O chip pode mudar. Essa placa aqui, por exemplo, é F103. Eu não tenho essa placa. Não com esse chip, mas eu tenho com o chip L152, certo? Que é um chip dedicado para low energy. Então, outra característica também é que você vai encontrar mais exemplos de placas destinadas a aplicações de low energy nas placas núcleo do que nas placas Discovery, tá? Isso talvez não seja exatamente uma regra, mas se você for pesquisar, você vai encontrar mais placas de low energy nas placas núcleo do que nas placas Discovery. Você pode encontrar em ambas, mas a núcleo vai ter mais, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse aqui também, que é uma placa baseada em termos da distribuição de pinos, baseada no Arduino Nano. Então você vai ver aqui as analógicas e as digitais. O que vai ser meio estranho aqui é que as analógicas estão no lado direito, sendo que no Arduino Nano elas estão no lado esquerdo. E isso acontece porque a frente dessa placa aqui, se comparado com o Arduino Nano, na verdade é o botão de reset, certo? Então, se você inverter aqui, ela vai ficar idêntica. E aí você pode também encontrar outras placas iguais a essas com chips diferentes, tá? É normal isso acontecer e isso acaba até sendo um pouco confuso para achar esquemático, né? Mas você consegue achar alguns esquemáticos de pinos, enfim, tá? É normal. Mas acaba sendo meio complicado se você não se atentar que talvez esse pino aqui digital 3, um exemplo, pino digital 3 que eu estou utilizando em um circuito, ele utiliza PWM, só que eu troquei de uma placa núcleo igual a essa, só que com outro chip, e aí talvez não está funcionando porque a digital 3 daquela outra placa não tem PWM, tá entendendo? Isso pode acontecer, tá? Isso realmente pode acontecer. Então, é bom você prestar atenção nisso. E outra característica é que as placas da Discovery, elas têm muito mais hardware integrado na placa do que o da núcleo. Então, você vai encontrar os chips, né, com os cristais, né, o HSE, certo? Que no núcleo não tem. Na núcleo ou você utiliza o HSI, que é o cristal interno, na verdade nem cristal, né, é um circuito RC. Ou você utiliza um clock externo que vem proveniente do ST-Link embutido na placa, tá? Então aqui, por exemplo, você vai ver mais opções de placas da Discovery com muito mais funcionalidades, tá vendo? Você pode encontrar um monte de coisa aqui. Então tem umas até que tem até o socket aqui para botar bateria de RTC, o que você não vai encontrar nas placas núcleo. Então aqui, por exemplo, tá vendo? Elas são bem mais completas e elas são geralmente flash, tá? Elas são do tipo flash, são tudo de alta velocidade, mas elas também não seguem um padrão de pinagem. Então
sei lá, essa placa aqui, que é idêntica, talvez, a essa placa aqui, só que tá com chip diferente, a pinagem dela vai mudar completamente. Pode mudar completamente, tá? Isso é uma característica da placa Discovery, certo? Então, é isso daí. Mas eu, particularmente, não vejo muita questão em relação à pinagem, porque, por mais que essas pinagens sejam padrões, vocês não vão utilizar necessariamente essas pinagens, porque tem recursos que estão nas outros pinos que você não tem nessa aqui, tá? E aí, vai fugir do padrão de qualquer forma. Você tem um padrão ali em uma parte, mas outras partes fogem do padrão. Então, assim, não tem muito sentido nesse ponto. Mas eu uso pelo menos as placas núcleo só porque elas têm mais placas de low energy, que é o meu foco, tá? Mas as placas Discovery, elas são até melhor para em termos de estudo do que as placas núcleo, porque você vai encontrar muito mais exemplos de funcionalidades, de código pronto para as placas Discovery. Claro que não que são várias placas, tem modelos específicos, mas a maioria são voltados para a placa Discovery, certo? Não sei o modelo exatamente, mas se você pegar qualquer curso de FreeRTOS, curso de STM no geral, você vai encontrar o pessoal geralmente usando uma placa Discovery. Usam também uma placa núcleo? Usam, desse modelo aqui, tá? Não sei se é exatamente desse chip aqui, mas usam desse modelo de placa também. Mas é um pouco mais complicado. É bom você ter os dois, certo? Mas se você realmente quer ter mais hardware, quer ter mais recursos, a Discovery é sua solução. Tá? Tem outros modelos também de placas, porém eu não lembro exatamente quais são os outros. Mas esses são as principais. E essa dúvida, na verdade, ela surgiu através de um inscrito que me perguntou, porque eu tinha adquirido, tinha botado uma foto no Stories, no Instagram, de uma placa núcleo, né? Essa daqui. E aí ele perguntou qual é a diferença. Então, tá aqui um vídeo resposta, não só para ele, porque ele já respondi, mas para outras pessoas também que possam ter essa mesma dúvida e estar na dúvida aí em qual placa comprar. Então, espero ter ajudado. Até mais.